Ruth Lima é a atual presidente da Junta de Freguesia dos Olivais. Para além de presidente da Junta, é deputada na Assembleia Municipal de Lisboa. Nasceu a 30 de maio de 1973 e licenciou-se em Contabilidade e Gestão. Está há 4 anos à frente da Junta de Freguesia dos Olivais, que hoje vamos conhecer. Como gostava que os cidadãos avaliassem o seu mandato? Essa é uma pergunta que pode ter uma resposta bem ampla, não é? Gostava que os cidadãos avaliassem este mandato como aquilo que ele efetivamente foi. Um mandato muito intenso do ponto de vista burocrático, administrativo e legal, tendo em conta que foi um mandato atípico e diferente de todos os outros. A Junta de Freguesia passou, dos Olivais e não só, passou por um momento de grande transformação em termos de identidade governativa, portanto, com a passagem das competências da Câmara Municipal de Lisboa para as 24 juntas de freguesia da cidade, no âmbito da reforma administrativa da cidade, e, portanto, este mandato acabou por ser um misto de trabalho muito intenso no terreno, a par também de um grande esforço que se fez para nos podermos adaptar às novas competências, ao acolhimento dos novos funcionários, à adaptação dos recursos que tínhamos a outros novos recursos para podermos exercer as nossas competências com toda a tranquilidade e, portanto, gostava muito, eu e o Executivo da Junta dos Olivais, é evidente, gostávamos muito que os cidadãos tivessem isso bem presente, ou seja, que fizemos muito, com muita responsabilidade, com muito empenho e estamos, obviamente, na reta final do cumprimento do nosso programa eleitoral, mas para além de tudo aquilo que fizemos, que era o previsto fazermos, tivemos ainda um acréscimo de trabalho intenso no que toca à transformação governativa da cidade e em específico da Freguesia dos Olivais. Portanto, o cidadão ter esta noção de que as coisas não foram efetivamente fáceis, fizemos muito, trabalhámos em prol das pessoas, as pessoas sentiram isso no seu dia-a-dia, houve transformações a vários níveis, seja ao nível da terceira idade, seja ao nível das crianças, seja ao nível dos espaços públicos, dos espaços verdes, enfim, nós trabalhámos nas mais diversas vertentes, mas isto foi efetivamente fruto de uma conjugação de vários esforços que trabalharam em várias plataformas ao mesmo tempo e este é o tipo de trabalho que o cidadão comum não se apercebe, porque vê as coisas a serem feitas, mas não consegue perceber o que é que estava a acontecer nos bastidores. E, portanto, as pessoas terem esta noção de que efetivamente foi um mandato diferente, foi um mandato que nos colocou a nós, Olivais, na linha da frente da governação da cidade, porque nós demos início a uma série de projetos inovadores, estivemos sempre na linha da frente no que toca ao êxito e ao sucesso da reforma administrativa da cidade e as pessoas, se não estiverem atentas e se não tiverem uma predisposição natural para avaliarem este tipo de questões, nem sequer se apercebem que elas existem. E, portanto, para mim, para além, obviamente, de uma avaliação positiva, que é aquela que eu espero que os cidadãos tenham de mim e do nosso mandato, é também terem a noção de que as coisas efetivamente podiam ter sido um bocadinho mais fáceis, mas não foram. Conhece bem esta freguesia, como é que a caracteriza? Eu conheço bem esta freguesia, eu nasci cá e vivi sempre cá, aliás eu vivo na mesma casa onde, eu não nasci, obviamente nasci numa clínica, mas vivo na mesma casa onde cresci, estudei aqui nos Olivais e portanto posso dizer que conheço bem a freguesia e todas as transformações que a freguesia foi tendo ao longo das décadas, não é? Dos anos, com a passagem dos anos. Esta freguesia é uma freguesia muito heterogénea. Neste momento aquilo que nós sentimos é que está também um pouco envelhecida, aliás os indicadores que nós temos é que cerca de 65% da nossa população encontra-se numa faixa etária acima dos 65 anos, portanto isso revela muito daquele que é o tecido humano e social da nossa freguesia. Por outro lado, há uma tendência neste momento para o regresso dos filhos dos Olivais às casas dos pais e começamos também a perceber que há uma tendência para fazerem novos investimentos e quem foi dos Olivais e teve que sair dos mais variados motivos, está neste momento também a voltar, o que para mim é uma alegria, estou a reencontrar antigos colegas de escola e portanto há aqui uma mistura muito interessante de classes sociais, de faixas etárias, o que nos coloca a nós junta de freguesia com constantes desafios, portanto governar para uma freguesia completamente heterogénea é um desafio aliciante e absolutamente fantástico.
Por outro lado, foi uma freguesia planeada, não é? Quando a sua construção, eu sei que sou suspeita para dizer o que vou dizer a seguir, mas os Olivais efetivamente foi uma freguesia pensada, planeada, e nós conseguimos perceber isso se a visitarmos apenas numa manhã. Portanto, conseguimos perceber que os nossos espaços são amplos, as estradas são largas, os prédios foram construídos numa determinada disposição, com vista a alcançar um determinado objetivo. As pessoas nos Olivais, apesar de ser uma freguesia urbana, como é evidente, conseguem manter e ter uma qualidade de vida acima da média no que toca às questões da urbanidade, e portanto isso a mim deixa-me muito feliz, e nunca sairei dos Olivais a menos que seja obrigada. Como é que um presidente constrói a imagem de uma freguesia? Bom, eu quando fui eleita, ou antes até de ser eleita, costumava dizer e continuo a dizer, os Olivais não têm que ser inventados. Portanto, os Olivais foram planeados, e tudo o que é necessário para uma comunidade viver de forma sã e com toda a qualidade de vida e todas as condições para viver e para criar famílias, para criar os seus filhos, portanto, essas condições existem nos Olivais, não é preciso inventar absolutamente nada. Nós temos um hospital, nós temos bombeiros, nós temos 7 escolas, nós temos equipamentos sociais em grande número, e portanto, cidadão dos Olivais é um cidadão que está absolutamente bem servido ao nível de equipamentos e ao nível daqueles recursos que são necessários para a sua vida do dia a dia. Promover a imagem ou manter a imagem dos Olivais é efetivamente cuidar do que existe, irmos-nos adaptando às novas necessidades geracionais, como é evidente, porque estamos num mundo em constante mutação, e as crianças de ontem as crianças de hoje não têm as mesmas necessidades das crianças de hoje, como é evidente. A própria vivência da terceira idade também não é igual àquela que era feita ontem, e portanto acho que nós devemos investir ao nível da imagem, devemos investir ao nível mais das políticas sociais, não esquecendo obviamente da urbanidade e do tratamento e da conservação dos nossos espaços públicos, dos nossos espaços verdes, que são ex-libris da freguesia dos Olivais, mas tal como referi no início, a freguesia está pensada, foi planeada, é absolutamente fantástica, seja a que nível for, e portanto nós conseguirmos conciliar tudo o que é urbanístico a uma vertente governativa com políticas sociais ativas, ao nível da cultura, ao nível do desporto, ao nível da intervenção social, ao nível da prestação de serviços que vão de encontro às necessidades rotineiras e do cotidiano da vida das pessoas. Encontramos a junção perfeita para manter a imagem de freguesia de excelência. Se tivesse que definir esta freguesia numa palavra, como é que definiria? Extraordinária, extraordinária, maravilhosa. Porquê é que decidiu requalificar a Praça do Chindo? O que é que esta praça tem de diferente relativamente às outras praças, aos outros monumentos aqui do sítio? Bom, a escolha da Praça de Chindo não foi só a Praça de Chindo, não é? Nós temos uma série de praças sinalizadas na freguesia que estão a ser requalificadas. Umas já começaram a ser, outras vão ser, outras estão em projeto. A Praça de Chindo, obviamente, foi concepcionada em termos de projeto numa fase anterior ao processo da reforma da cidade de Lisboa, e nesse contexto foi a primeira a ser obviamente requalificada. Porquê requalificar as praças? Porque todo o bairro foi construído de acordo com uma série de requisitos urbanísticos formais que na sua gênese levava a que as pessoas pudessem obviamente vir para os seus espaços públicos e usufruir deles num espírito de boa vizinhança, num espírito de cidadania, as crianças a brincarem na rua, os vizinhos a interagirem uns com os outros. Com o passar dos anos e pelos mais variados motivos, algumas destas praças foram-se degradando, umas por falta de manutenção, outras por ser muito oneroso, obviamente, mantê-las, e quando deste processo reformista da cidade de Lisboa, a Junta de Freguesia obviamente sinalizou quase todas as praças que temos na freguesia, porque valorizamos muito, efetivamente, a vantagem que temos de ter uma freguesia aprazível do ponto de vista do convívio e do convívio com a natureza.
natureza e com os espaços privilegiados que temos. Portanto, as nossas praças são para serem todas requalificadas. É evidente que não podem ser todas requalificadas ao mesmo tempo, não é? Trabalhamos com orçamentos anuais e, portanto, isto tem que ser gerido de acordo com esses mesmos orçamentos e depois também dividindo um pouco as nossas prioridades pela nossa freguesia, que é uma freguesia enorme em termos de dimensão geográfica. A Praça Xinde é uma praça absolutamente fantástica, aliás a própria disposição arquitetónica da praça transforma-la num pequeno recanto em que as pessoas quase que são obrigadas a cruzar-se umas com as outras no seu dia-a-dia e, portanto, transformar este miolo da praça num espaço onde as pessoas possam conviver, seja através da colocação de alguns aparelhos geriátricos, seja através da colocação de mobiliário urbano, vai trazer uma nova vivência, não só à praça como também aos cidadãos, obviamente, e queremos que com isto possamos também afastar daqui algumas questões de natureza social que eventualmente possam acontecer. Quais é que são as obras públicas que a Freguesia dos Olivais já está a executar e quais é que ainda pretendem executar num futuro próximo? Nós temos muitas obras para executar. Pronto, já falei em algumas, não é? A requalificação, é evidente que isto são sempre obras de requalificação urbanística que não conseguiriam ser feitas nem executadas sem a parceria e a cumplicidade da Câmara Municipal de Lisboa. E aí devo dizer que o nosso presidente, Fernando Medina, tem sido um parceiro de excelência porque tem compreendido e tem vivido os problemas da Freguesia dos Olivais e, portanto, estamos sempre em sintonia naquelas que são as situações que nós temos que sanar. Temos um projeto que também foi perfilhado pela Câmara Municipal de Lisboa, que está prestes a ser apresentado à comunidade, que é a construção de um mirador sobre o aeroporto, que no fundo vai acabar por requalificar também uma zona degradada e que não está obviamente abandonada, mas está degradada e não é usufruída por ninguém, portanto, e é uma pena que isso aconteça e, portanto, a zona privilegiada é no cimo da Rua Cidade Tete e, portanto, vamos reeditar todas as nossas memórias de infância, de podermos ir ver os aviões a aterrarem e a descolarem. Portanto, é um projeto que vai ser um projeto muito simbólico, vai ser uma marca deste mandato, obviamente, e depois temos também um projeto, portanto, para além de tudo o que vamos fazendo, temos também um projeto que considero um projeto de grande profundidade técnica, que é a requalificação do bairro da Encarnação, que já não vai ser feito este mandato, até porque estamos a 5 meses das eleições. No entanto, o compromisso que nós tínhamos era fazer um projeto de execução de obra no bairro da Encarnação, que é um bairro que tem cerca de 70 anos, nunca foi intervencionado. Quando foi construído em termos urbanísticos e arquitetónicos, foi concepcionado num momento em que não haviam carros, praticamente, e portanto as ruas são muito estreitinhas, não há sítio para estacionar e, portanto, com o passar dos anos, os pavimentos foram-se deteriorando, as calçadas e, portanto, o bairro precisa de uma intervenção de fundo, uma intervenção muito profunda, porque obriga a que tenhamos aqui uma parceria técnica também com as operadoras, seja com a EDP, com a Lisboa Gás, com as operadoras de telecomunicações, para que todos os fios que estão colocados e a funcionar por via aérea possam passar para o subsolo e, portanto, isto envolve muitas equipas técnicas de especialidade. Esse também é um projeto de grande dimensão, obviamente, que não seria possível executar sem a parceria da Câmara Municipal de Lisboa. Será apresentado dentro em breve aos moradores do bairro. Eu acho que eles vão ter uma grata surpresa, porque vão ver o seu bairro, que é uma zona nobríssima da Freguesia dos Olivais, vão ser o seu bairro de uma outra forma, sobre um outro prisma. Depois, aquilo que nós temos estado a fazer e que temos várias obras em curso são as obras da Quinta do Morgado, a construção de alguns parques de estacionamento, porque lá está, o bairro é antigo, a freguesia é antiga, tem muitos anos e, portanto, nós agora temos que ir ajustando as nossas condições urbanísticas às novas realidades. Portanto, nós vivemos na era do automóvel, infelizmente, e aquilo que nós conseguimos perceber é uma invasão quase grosseira, grotesca do automóvel às nossas zonas verdes. Aliás, aqui a Praça Xinde é um desses exemplos.
Portanto, os nossos automobilistas têm que mudar aqui um bocadinho a sua forma de pensar em termos culturais, não é? Perceberem que os automóveis não podem degradar o espaço que é de todos, o espaço público, e, portanto, temos também estado a gerir as nossas obras públicas no sentido de conciliar as duas vertentes, portanto, preservar aquilo que temos em termos de jardins e zonas de estadia, mas, por outro lado, também criar condições para que os automóveis possam estacionar de forma ordenada, sem prejudicar o restante espaço público, e, no fundo, é isto. É uma freguesia muito grande e há muito para fazer, já fizemos muito, mas continuamos, obviamente. Temos aqui a Rua de Manica, mesmo em cima, que o projeto já está praticamente concluído e que gostaríamos muito de dar início ao projeto de requalificação ainda antes de terminar o mandato, embora os timings aqui sejam muito difíceis de conjugar, porque são reduzidos. Temos a Rua Cidade de João Belo, enfim, temos uma série de coisas, umas já arrancaram, outras vão arrancar agora, para podermos chegar ao final do mandato e podermos dizer missão cumprida. Que tipo de constrangimentos podem estas obras trazer, neste caso, à população dos Olivais? Bom, os nossos cidadãos têm tido este tipo de constrangimentos desde o primeiro ano de mandato, porque nós começámos logo com as nossas manutenções e requalificações. Como é que têm reagido até agora? As pessoas reagem muito bem, porque perceberam que as coisas estão a mexer, não só ao nível das políticas culturais e desportivas e sociais que tocam diretamente nas suas vidas, não é? Seja através da rede pública de ensino, seja através dos centros de dia, portanto, esse tipo de ações mais sociais, quer depois aquilo que veem quando abrem a janela ou quando saem de casa de manhã, não é? E, portanto, veem as coisas acontecer governar localmente é isto mesmo, é perceber que há um pequeno problema aqui, não só obras de requalificação com esta dimensão, mas também perceber o que é que está a fazer falta ali naquele cantinho, que ninguém se lembra daquele cantinho, e nós temos as nossas brigadas operacionais e que vão e intervêm no cantinho, que a nós às vezes nos passa despercebido, mas que para um morador ou para um cidadão dos Olivais faz tanta diferença.